no telão, estamos gravando esta mensagem. Pegue esta mensagem depois em CD ou DVD ou na nossa página na internet cristovive.com.br. Muito bem. Eu verei o que nunca vi. Eu verei o que nunca vi. 32 mensagens para você ser equipado para ver o que você nunca viu. Receba o que Deus vai te mostrar. Cada vez mais. É de fé em fé, de vitória em vitória e de glória em glória. Então, o subtema, nós vamos hoje tratar do nosso potencial. Meu potencial para realizar a visão. Diga, eu quero identificar a visão. E depois de identificá-la, eu quero ser capacitado para realizá-la. Diz a palavra de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele toda a honra, toda a glória. Vamos falar com Ele. Pai bendito e amado, Deus de glória e poder, Deus de inteligência, sabedoria e conhecimento. Deus que nos ensina a viver. Eu te louvo, eu te bendigo por esta reunião matutina no dia do Senhor. O teu dia, domingo, dia da ressurreição, dia de vermos a glória do Senhor em nossas vidas, de nos alimentarmos para a semana que começou, dia de nós termos comunhão uns com os outros, de em congregação louvarmos, adorarmos, dia de semearmos, dia de plantarmos, dia também de colhermos o que já plantamos anteriormente. E nós nos alegramos, Pai, por estarmos aqui esta manhã, porque a cada encontro, Jesus, algo acontece da parte de Deus. Vidas são salvas, famílias são transformadas, pessoas são perdoadas, homens e mulheres são libertos pelo poder de Jesus Cristo, alegria é devolvida, bens materiais são restituídos. Ó Deus, a vida ganha sentido, significado. Ó Deus, há muitas coisas sendo operadas pelo Teu Espírito Santo nesta manhã, Pai. Há muitos concertos sendo feitos no coração do Teu povo. Há muitos pensamentos sendo alinhados, Pai. Há muitos sentimentos sendo tratados, colocados no devido lugar, Pai, para que haja saúde física, emocional e espiritual. Eu me coloco diante de Ti nesta hora como instrumento vivo da Tua graça, do Teu poder. Usa os meus lábios, usa a instrumentalidade da Tua serva, Jesus. Convém que eu diminua e desapareça, e que cada vez mais o Senhor neste altar seja engrandecido, glorificado e exaltado. Fala ao Teu povo e dá frutos desta palavra, Senhor, na vida de cada eleito que aqui está ou pela internet agora. Em nome de Jesus eu oro, certa, convicta de que este culto já tem frutos em nossas vidas para a glória do Todo-Poderoso. E a igreja diga amém e amém. E vamos glorificar sempre ao Rei de toda a glória. Obrigada, diácono Tiago. Amados irmãos em Cristo Jesus, família bendita de Deus nesta terra, homens e mulheres chamados à paz, reino de sacerdotes, ministros da nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito que dá vida, pessoas tementes, sábias, pessoas exaltadas por Jesus nos mínimos detalhes em suas vidas, aqueles que são chamados filhos de Deus, cujo Espírito de Deus habita e testifica de que verdadeiramente é um filho de Deus. Amados, todos os planos de Deus
mesmo que a gente não os conheça em profundidade, ou ainda não tenha revelação deles todos, todos os planos de Deus são perfeitos. A visão de Deus para a nossa vida é um plano perfeito do Senhor. E quando Deus nos dá uma visão, essa visão é para nós sermos bem-sucedidos. Não é para a gente ser derrotado, para a gente perder, para a gente ficar triste. Pelo contrário, nós temos que nos alegrar, nós temos que ter prazer em Deus, nós temos que ter prazer em viver aqui nesta terra como cidadãos dos céus em peregrinação. Por isso nós temos que estar constantemente entendendo a visão de Deus. E para isso nós precisamos de intimidade com Deus, para nós sermos sensíveis à sua vontade, para nós estarmos sempre atentos às suas ordens. O nosso Deus é um Deus que, quando revela a sua vontade, ouça, porque isso é muito, muito importante para nós evangélicos. Quando Deus revela a sua vontade, não é para a gente ficar ponderando, analisando, conjecturando. Toda vez que Deus revela alguma coisa é para obedecer. Deus tem uma vontade que, quando é revelada, ela precisa ser obedecida. Deus dá ordens. Quando Ele nos revela alguma coisa, está implícito que nós devemos nos submeter àquilo que Ele está nos revelando. Então, para nós realizarmos a visão dada por Deus, termos uma vida vitoriosa, todos nós precisamos aprender e seguir os preceitos e princípios do Senhor. Eu nunca terei uma vida vitoriosa se eu andar, sabe, num caminho paralelo que eu estabeleça ao caminho do Senhor. Isto nunca vai me dar prazer, satisfação, realização, plenitude de vida, né? Aquela sensação gostosa de que eu estou fazendo a vontade de Deus, estou no centro da visão do Todo-Poderoso. Então, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana, ela não é discutível. A vontade de Deus não pode ser deixada de lado se ela não me interessar, quando eu a conhecer. A vontade de Deus é soberana. A gente precisa, sempre que Deus nos revela a sua vontade, o seu querer, volto a dizer, a gente precisa se submeter. No passado, nós vemos várias histórias bíblicas em que Deus deu sucesso, Deus deu vitória a homens, ao seu povo, não é? Mas por que Deus fazia essas pessoas bem-sucedidas? Porque essas pessoas seguiam à risca os princípios e os mandamentos de Deus, através dos seus líderes. Hoje, as pessoas não querem nem identificar líderes. Todo mundo quer ser seu próprio líder. A Bíblia não fala em nós sermos nossos próprios líderes. A palavra de Deus nos ensina que Ele sempre escolhe pessoas para coordenar pessoas, para orientar pessoas. É assim em qualquer lugar. É assim na escola, é assim na faculdade, é assim no local de trabalho, e é assim na obra de Deus também, né? E aconteceu algo muito legal para a gente entender e trazer para nós com Josué, um grande líder. Mas ele não era líder enquanto Moisés estava vivo. Moisés era o líder de Josué. Josué só se tornou um grande líder porque ele aprendeu a ser liderado, a se submeter às ordens de Deus através do seu líder Moisés. Vamos ver só alguns versículos no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ver o 1, o 2, o 7 e o 8. Diz assim, ó: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés tinha morrido e agora Deus vem falar com uma pessoa. Pense um pouquinho. Tinha ali mais de 3 milhões de pessoas. Por que este? Por quê? Por que você que está aqui esta manhã? A sua família é grande. Talvez ninguém da sua família esteja aqui. Você está. Por que você? Então, Deus foi falar a um homem. E ele disse para esse homem era Josué: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão,
tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A gente tem que entender por que Deus levantou Josué e não levantou outro qualquer do meio do povo de Deus. Josué tinha histórico de obediência, de submissão, de prática da vontade de Deus, de não questionar a Bíblia, a sua Bíblia que era verdadeiramente Moisés vivo ali, trazendo a voz de Deus, né? E diz no versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então veja, olha que coisa linda a passagem, né, da vontade de Deus. Você tem que vir aqui e entender que este altar passa para você a vontade de Deus para a sua vida. Então, diz que Moisés passou, né, a vontade de Deus. E ele diz, olha, você tem que fazer segundo tudo que Moisés te ordenou. Era um homem ordenando, era Moisés, mas ele via Deus na vida de Moisés. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então aqui tem um segredo para quem está tendo uma visão, ou já tem a visão de Deus, para quem, né, vai agarrar a visão, está lutando por um propósito de vida, por um significado de vida, tem um segredo. Você vai ser forte, você vai ser corajoso, isso é muito gostoso, né? Ouvir essa palavra. Seja forte, seja corajoso, seja corajosa, vá em frente, você pode, você é capaz. A gente diz, que palavra, eu recebo essa palavra, né? Mas aí, volta lá para mim, por favor. Diz assim, dela, da palavra, das ordens, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. A gente gosta da parte, né, do encorajamento, mas aí o Senhor fala, olha, vai assim, vai nessa força, mas não te desvies. Nem para a direita, nem para a esquerda. Para que sejas bem-sucedido em tudo, onde você andar, onde você colocar a sua mão. Então, se você tem uma visão para realizar, se você tem um propósito, um desígnio de vida, você tem que andar num caminho reto. Você tem que se submeter à vontade do Senhor. Ele deixou claro aqui. E no 8, ele especifica isso quando ele diz assim, não cesses de falar deste livro da lei. Na nossa boca tem que estar a palavra. Mas não a palavra decorada sem sentido. A palavra com entendimento, né? Com revelação. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Agora vem um segundo segredo aqui. Então assim, ou faça a vontade de Deus. Agora, para que você não seja só alguém que fala, mas que você faça segundo tudo quanto nele está escrito. Tem muito cristão que tem muito blá, 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 blá. Na hora de falar a palavra de efeito, só dá ele, só dá ela. É todo não sei o quê, é tudo politizado, não serve para nada, porque as atitudes não mostram nada daquilo, não mostram nada daquela palavra, então perdeu toda a credibilidade. Só tem credibilidade quem faz aquilo que está escrito na palavra. Só tem credibilidade quem vive o evangelho da graça de Deus. Amém? E aí você vai ser bem-sucedido. Olha só, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, obedecer a Deus não é aquilo que me interessa, aquilo que é mais fácil, aquilo que eu concordo. Não existe isso. Quem é filho de Deus, obedece tudo. Obedece tudo que Deus fala. Eu concordo com isso, mas isso aqui eu não concordo. Vamos orar, né? Para que você seja menos carnal e mais espiritual. Porque você não está aqui para concordar, nem eu. Nós estamos aqui para obedecer à vontade de Deus, à direção de Deus, né? E fazer conforme está escrito. Então, aí vem a consequência. E é para você que está aqui para obedecer a palavra. Então farás prosperar o teu caminho e serás, diga, eu farei prosperar o meu caminho. Eu serei bem-sucedido. Quer ver um terceiro segredo? Né? Deus disse para Josué, você fará prosperar o teu caminho. A pessoa fica ali e fala, me prospera, Senhor, me prospera, abre uma porta. Você abrirá a porta, você fará prosperar o teu caminho. Naturalmente,
quando você estiver na visão do Todo-Poderoso. Tá bem? Então, depois dessa introdução, vamos para o ponto 1 do nosso estudo desta manhã. Para realizar a visão, ela precisa estar clara e bem definida. Nós começamos a falar da visão domingo passado, mais propriamente, né? Dentro do nosso tema global. Então, nós falamos sobre o poder que tem a visão. Quinta-feira nós falamos quem é a fonte da nossa visão, como ela é alimentada. E hoje eu queria que você respondesse para você mesmo. Você já tem uma visão para a sua vida? Você já identificou um propósito, algo que dê significado? Você está enxergando algo que você não enxergava, que Deus está lhe revelando? Sabe por quê? Porque para realizar alguma coisa certa, alguma coisa de Deus, essa coisa precisa estar clara. Essa coisa tem que estar bem definida. O que é que você quer para a sua vida? O que é que você vai fazer este final de ano? Dentro da visão de Deus, o que vai ser 2019? Igual o de 2018? Eu tenho dito aqui, amado, se não floresce, se não dá fruto, se é terra seca, Deus não está nisso. Deus não é Deus de deserto, Deus é Deus de pomares. Deus pega o deserto e transforma em pomar. Amém? Ok? Deus pega o pecador e transforma em santo. Ele não fica convivendo ali com o pecado do pecador. Deus, mas o Senhor veio e chamou pecadores. Mas para continuar pecadores? Para quê? Para serem libertos, transformados do pecado. Se transformarem pelo poder de Jesus Cristo em santos, homens e mulheres justificados. Essa é a nossa história. Então, ter um alvo, se organizar para ir em direção a esse alvo é fundamental para a nossa realização. E lembrando mais uma vez que esse alvo, ele deve também estar na direção do nosso alvo maior, que é Jesus Cristo. Se o meu alvo não é Cristo e não está em Cristo, esse alvo não é dele e não serve para mim. Ok? Então as pessoas, não, eu tenho um alvo. Isso é o alvo de Cristo? O Cristo está nesse alvo? Esse alvo está em Cristo? Não. Então, pode largar, porque você não vai ser bem sucedido. Lucas 2, 49 diz assim: Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Então, ouça, Jesus sendo Deus, ele tinha um objetivo de vida, ele tinha um significado, ele tinha um propósito para estar aqui. Mas ele não saiu desenfreado, só com aquele, sabe, aquele cabresto, fazendo só aquele propósito. Ele sabia o que implicava na realização daquele propósito. E uma coisa era ele, apesar de ser Deus, mas aqui assumindo a forma de homem, estar na casa do Pai. Vou lhe dizer uma coisa, por nada se afaste da casa do Pai. Por nada vá resolver a sua vida e fique longe da casa do Pai. Jesus disse, olha, vocês estavam me procurando aonde? Só porque eu estou aqui cumprindo um propósito, vocês acharam que eu ia estar ali, que eu ia estar lá, que eu ia estar acolá? Que eu prego ali, eu prego lá e eu prego acolá. Mas eu tenho que me alimentar, eu tenho que me renovar na casa do Pai. Então a casa do Pai é fonte. Amém? Jesus tinha um propósito, Jesus tinha uma visão, mas ele não deixava de estar na casa do Pai. Provérbios 6, 6-11 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e você sabe. Imagina Deus mandando um filho de Deus aprender com a formiga. Mas tem gente que, olha, o homem fala, o professor fala, o pastor fala, o bispo fala, o apóstolo fala, não concordo. Então vai aprender com a formiga. Vai aprender com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos. Olha, Deus mandando, através do sábio Salomão, prestar atenção nos caminhos da formiga. Presta atenção no caminho da formiga. Quem já foi para uma chácara, um sítio, ou tem uma terrinha lá em casa no jardim, se tiver formiga, considera o caminho da formiga, que você vai aprender coisas. Olha lá o que diz o 7. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, não é? No estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Tem crente que está dormindo. Não entendeu o propósito de Deus ainda. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso.
que você está fazendo hoje? Dormindo. E hoje? Descansando, né, mesmo? E hoje, amado? Estou escanejando, estou pescando aqui mesmo. Pá. E hoje, o que você está fazendo? Eu estou aqui esperando a bênção do Senhor. Um pouco para isso, um pouco para aquilo, um pouco para aquilo. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. E a tua necessidade como um homem armado. Diga, eu não recebo para a minha vida isso. Então, assim, em outras palavras, para realizar a visão dada por Deus, não pode ter preguiça. E os preguiçosos digam amém. Pegamos uma. Não, preguiçosa não, estava toscanejando. Olha aqui, fica esperta aqui com o altar, hein? Ponto número 2, vamos lá. Ter visão é ter perseverança e estar em plena comunhão com Deus. Então assim, eu tenho uma visão. Deus me deu algo significativo para a minha vida. Deus me revelou alguma coisa. Deus colocou um querer no meu coração. Então, se eu tenho esse querer, eu tenho que ser perseverante para isso acontecer. Não basta ter isso no coração. E eu tenho que estar em comunhão com Deus. Para eu realizar isso, eu dependo totalmente e incondicionalmente de Deus, tá? Então, quando Deus nos revela os seus propósitos para a nossa vida, quando Ele nos dá claramente uma direção, uma visão, nós não podemos fixar os nossos olhos nos obstáculos, mas nas oportunidades. Então, assim foi com um homem de Deus, muito conhecido, a gente vai falar um pouco sobre ele também, chamado Neemias. Era um homem simples, um copeiro de um rei. Vamos ver lá em Neemias 2, 1-6 e o 9. Diz assim, olha, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ele provava vinho para ver se não estava envenenado, se não estava azedo e para oferecer um vinho digno ao rei, tá? Eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Orei, o rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira. Você já teve tristeza do coração? É aquela frustração de querer fazer uma coisa e não poder, de estar inadequado em algum lugar. Dá uma tristeza de coração, abate até o semblante. E não tem a ver com uma doença física. E o rei percebeu isso, não é? Vamos para o versículo 3. Diz assim, e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê, favor em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Então fui aos governantes, aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Até aí. O que nós vamos entender aqui? O que nós vamos reparar? Que Neemias, ele tinha uma visão dada por Deus. Vai achando pontos de identidade, de identificação com Neemias, né? E Neemias descobriu, na verdade, qual era o seu propósito de vida a partir daquele momento que Deus tinha lhe dado aquela visão, que Deus tinha colocado aquele querer no seu coração. E Neemias não ficou só, né, na vontade, ele começou a executar aquela visão de uma forma muito simples. Ele valorizou um simples começo. A visão era grande, imagina reedificar a cidade toda do povo de Deus. A visão era enorme para um copeiro, mas ele não ficou só vislumbrando o grande, como às vezes nós ficamos, Deus me mostrou, Deus colocou isso no meu coração, é grande, é grande, é grande.
Olha, pense grande, tenha uma visão grande, porque o nosso Deus é grande, mas honre os pequenos começos. Comece pequeno, dê pequenos passos na direção da visão. Veja, por favor, em Neemias 1:11. Diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Ele tinha uma grande visão, mas ele começou como? Ele não chegou lá em Jerusalém, onde as portas em Judá, onde as portas estavam queimadas, e começou a desbravar, dizer, eu vim aqui porque eu vou consertar esse negócio, eu vou reedificar. Não, ele começou pequeno. Como? Indo conversar com o rei, com o chefe dele. Ele foi falar com a pessoa que poderia lhe liberar para ele dar sequência à realização da sua visão. Ele orou, começou pequenininho com uma oração. Amado, toda visão tem que começar com a oração. E depois nós temos que enxergar ponto a ponto, como Neemias fez, passo a passo, né? Quando nós reconhecemos o propósito de Deus para as nossas vidas, quando nós temos a visão dada pelo Todo-Poderoso, a minha pergunta é, será que vão aparecer obstáculos? Você já teve certeza de Deus te colocar num empreendimento, num negócio, né? num relacionamento? Aquilo é de Deus, falar de Jesus para tais pessoas. E os obstáculos começam a surgir. Quem já teve essa experiência? Todos nós, né? Um negócio grande, um emprego novo, grande, uma coisa boa, uma porta que se abre. Vai ter obstáculo ou não vai? Vai. E olha só Neemias 2:10 o que é que diz. Disto ficaram sabendo, disto o quê? Da visão dada por Deus a Neemias. Quando ele começou a ir na direção da realização, as pessoas ficaram sabendo, logicamente, ele foi falar com o rei. O rei deu uma dispensa para ele ficar um tempo ausente do seu serviço no palácio e ele ir reconstruir os muros, reedificar os muros. As pessoas ficaram sabendo. Mas entre as pessoas que ficaram sabendo, Sambalate. Guarde o Sambalate aí, né? Não põe esse nome no seu filho, que é nome de filho da perdição. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Dois sujeitos ficaram muito raivosos, porque uma pessoa resolveu fazer o bem. Você já resolveu fazer o bem e as pessoas se levantaram contra você? Sim! Você já fez uma coisa boa e ficou todo mundo com raivinha de você? Muitas vezes. Lógico que tem as pessoas que vão ver o bem, mas tem pessoas que vão ficar com raiva porque você é aquilo lá. A pessoa não faz, não deixa ninguém fazer. E quando alguém luta ali para realizar, tem os contras, tem as carinhas feias, tem os palpiteiros de plantão para dar o contra, para criticar. Amém? Então, nós não podemos ter medo dos obstáculos, igreja. Nós não podemos ter medo das oposições, elas vão sempre existir. Porque Jesus Cristo já consumou a minha e a sua vitória na cruz do Calvário. Então, a vitória é de quem? É do Tobias e do Sambalate ou a vitória dos filhos de Deus? Agora a minha outra pergunta. A vitória dos filhos de Deus que ficam brisando, toscanejando, de braços cruzados? Não. A vitória é daqueles que creem e daqueles que vão aprender com Deus a ultrapassar os obstáculos. Amém? Então, vamos lá. Neemias 2:12 em diante. Vamos ver o que acontece aqui. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. A gente, para realizar o nosso propósito de vida, no começo, não precisa de muita gente, não. Precisa de pouca gente. Pouca gente que esteja junto, que tenha a mesma visão. Não carregue peso morto na sua vida. Tem gente que vai querer lutar contra. Tira. Tem gente que vai criticar o que você está fazendo. Tira. Você ouve, respeita, ora pela pessoa, mas não anda junto. Tá bem? À noite me levantei, uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém.
Tem coisas que num primeiro momento não pode contar para ninguém, só Jesus. E amém mesmo. E eu compartilho desse seu amém. Porque muitas pessoas, quando você fala, Deus falou, colocou isso no meu coração, a pessoa, que louca, que megalomaníaca. Quem ela pensa que ela já começa, nunca fez e vai lutar contra quem quer fazer. Então, Deus pusera no coração de Neemias e ele ficou, não declarou a ninguém. Esse é o começo da visão. Não declarar a ninguém. Quem Deus já mostrou o que vai acontecer? Levanta a mão. Quem já deu um significado? Deus já deu um significado, já mostrou o que é para fazer. Num primeiro momento, você e Deus, tá? Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Então ele já não pegou uma cavalaria, arrumou um monte de gente, vamos todo mundo lá. Ele ficou observando, medindo, pensando, refletindo, diz a palavra, continuando. De noite, saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os rumos de Jerusalém, os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Primeiro ele foi olhar o local. Primeiro ele foi examinar a real situação daquilo. Tem gente que diz, eu vou comprar uma casa. Aí chega lá, eu gostei daquela. Onde eu fecho o negócio? Depois não viu que ali é um lugar medonho, que quando chove, inunda a casa. Então assim, o que ele foi ver? O que ele foi ver? Ele foi ver as condições daquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Não é? Passei a porta da fonte e ao açude do rei. Mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Começaram as dificuldades. Ele foi lá num burrinho, para ver, para examinar, chegou num lugar, ele falou, tá difícil, o bicho não passa, tá? Vamos continuar. Subi à noite pelo ribeiro, largou o bicho lá e foi subindo a pé. Passou pelo ribeiro, contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Vocês estão vendo uma análise da situação? Vai lá, vê, observa, não vai falando. Primeiro, olha, vai vendo o que você vai ter de Deus, de direção para começar a visão que Ele colocou no seu coração, tá? Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma. Tem gente que vai começar a ver um movimento na sua vida, ver você se movimentar, vai falar, o que será que está acontecendo? Porque você vai ficar caladinho. Até Deus falar que é hora de falar, tá bem? Então assim, deixa ver um movimento, não tem problema, tá? Não declarando coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então assim, ele não falou nada da ideia dele, do que ele ia fazer, tá bom? Continuando. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vocês estão vendo? Então, tem que apresentar a visão para aquelas pessoas que você vai trazer para junto de você para realizar aquilo. Não adianta você falar, vem comigo aqui que nós vamos fazer um negócio. A pessoa vai fazer que negócio? Da parte de quem? O que eu vou ganhar com isso? Para que é isso? Enfim, né? Ele foi lá e mostrou e fez as pessoas enxergarem. Está vendo a miséria que a gente está? Jerusalém, a nossa cidade, está assolada, as suas portas queimadas. Vim depois, agora que ele apresentou uma necessidade, ele diz, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Vamos deixar de ser vergonha. Vamos deixar de ser medíocre. Vamos deixar de ter uma vidinha qualquer coisa. O tempo está passando. Vamos nos envolver com algo que dê significado. Vamos sair desse empreguinho que não tem futuro. Vamos nos envolver com algo grande, gente. É isso que ele estava falando com as pessoas, né? Diz o versículo 18. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Ele só falou depois que orou, depois que Deus respondeu, depois que ele já tinha ido pedir permissão para o rei. Ele não ficou falando, eu vou fazer, e depois aquilo podia ser
frustrado. Ele primeiro foi ver as condições para poder comunicar o que ele ia fazer às pessoas que ele estava pedindo para se juntar a ele, não é? Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Você está percebendo uma trajetória muito coerente, muito consciente para realizar um grande propósito de Deus na vida? Você tem que aprender com Neemias. Porém, não falei que estava muito fácil. Estava muito fácil. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e já apareceu um arábio também. Apareceu o Gesem, não é o Gerson, nosso diácono, tá? É o Gesem. O Gesem, quando esses três souberam, zombaram de nós. Pode saber que vão zombar de você. Vão falar que você está maluca com isso. Que ideia é essa? Ficou doida? Olha o seu berço, quem você pensa que é? Você não tem capacidade para isso. Olha a sua família. Olha onde você está, onde você mora. Você mora lá na comunidade, você está olhando uma casa e dizendo que aquele predinho te encanta, que você chama a existência. Olha para você. O que eles fizeram? Zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Já começaram a incitar. Não sabia que ele já tinha conversado com o rei. Você tem que dar passos, sabe, muito claros, bem definidos, porque vão jogar pesado. Na hora que você for para se realizar, vão jogar pesado contra você. E vai ter gozação. Você já colocou algum post numa rede social e logo embaixo veio alguém tirando um barato com a sua cara? Eu queria dizer que isso é um sinal de Deus que você está certo. Porque se você tivesse errado, você não incomodaria Sambalate, Tobias e Gesem. Estão entendendo? São sinais claros de que nós estamos indo na direção de Deus. O velho pregador, nós ouvíamos isso lá na nossa conversão. Toda pessoa mais antiga aqui, espiritualmente, tá bem? Já ouviu velhos pregadores dizerem assim: olha, se está tudo indo macio, sabe? Chá com pão, mamão com açúcar, sabe aquela coisa, a vida está indo assim, você não está incomodando o inferno. Quando começam os levantes, pode ter certeza, tem bênção pela frente, você começou a incomodar, você está indo na direção que Deus está te dando, você está certo e o resto está errado. Então lhes respondi: o Deus do céu, ele já deu uma resposta para Sambalate, Tobias e Gesem. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. O que ele disse? Olha, o seguinte, não é mais questão de rei aqui, é questão de Deus dos céus. Ele nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Ele não ficou acovardado com os três, não. Ele falou o que eles iam fazer, tá? E botou Deus no meio daquilo. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Em outra palavra, isso não é para vocês. Vocês estão entendendo? Quando Deus nos dá uma visão, amados, nós temos que nos preparar e ser maduros, porque tem gente que vai ficar ao longo do caminho. Porque não é para essa gente. E a gente não pode ter medo, receio. Esses caras aí, esses três homens, estavam no meio do povo de Deus. Estavam ali, onde eles conviviam. Eles conheciam essa gente, eles conheciam Neemias, conheciam o povo de Deus. E começaram já a se levantar e a começar a colocar o obstáculo, a fazer gozação deles, escárnio. Isto é o retrato dos nossos dias, quando nós falamos que vamos fazer algo grande. Especialmente quando é Deus que nos coloca em algo grande. Diz o versículo 20, então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Levante uma das suas mãos e diga: o que Deus colocou no meu coração, ou ainda colocará, Ele mesmo me dará bom êxito. Ele me dará bom êxito. Eu creio no Deus dos céus. Então vamos lá, vamos colocar aí o resumo de tudo que eu falei. Ter visão é mais do que ter interesse em algo. Não é um interesse por algo. Ter visão é mais que isso. Ter visão é ser movido em direção ao seu alvo. Ter visão é ser perseverante.
ativo e confiante na fé que lhe foi dada. Ter visão é voar alto com as asas fortalecidas, com direção, com segurança e com os olhos postos em Cristo, lidando com os obstáculos sem retroceder. Diga, lidando com os obstáculos sem retroceder. De novo, lidando com os obstáculos sem retroceder. Muito bem. Ponto 3. Deus quer que realizemos os sonhos da vida. Deus quer que tenhamos conquistas, que sejamos determinados, que saiamos da inércia, lançando fora os pesos que nos atrapalham. Deus quer que tenhamos alvos e objetivos para todas as áreas da vida. Isto tudo é lindo, mas você tem que se fixar no tirando pesos, lançando fora os pesos que nos atrapalham. Há pesos para atrapalhar a nossa visão. Ou você fala, se forem pessoas, ou você fala com as pessoas e traz elas para a visão que Deus deu, e elas vão estar junto, e vão para a visão, e vão para a glória, e vão para o tudo, porque com Jesus não é tudo ou nada, é tudo ou tudo. Ou então é peso morto, ou então é peso que atrapalha, e tem que ser tirado, tem que ser deixado. Então, para alcançarmos os alvos, realizarmos os objetivos que nós estabelecemos da parte de Deus, nós também não podemos ser inconstantes. Tem que ter perseverança, determinação. Tiago diz isso em 1, 6-8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. É isso? Então é isso. Hoje eu não sei se é, amanhã é, depois volta a ser, depois não é mais, entendeu? Não. Isso aí não tem nada a ver com Deus. Diz o versículo 7. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, tem uma visão dada por Deus? É para ir na direção da visão. Depois eu vou ajudar você a escrever essa visão, a detalhar essa visão, a orar a respeito dessa visão e sair realizando essa visão. Tá bem? A gente vai chegar nisso. Diz o versículo 8. Homem de ânimo dobre é o que duvida, inconstante em todos os seus caminhos. Olha, irmão, com todo respeito aí do seu lado, diga, não seja inconstante na vida. Daqui para frente, só firmeza. Não seja inconstante. E nessa questão de ter um propósito de vida e realizar, nós temos muito que aprender com o Senhor Jesus Cristo. Veja em Lucas 9:51 que está escrito. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto aos céus, que ele ia subir, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Tipo assim, o meu propósito estava quase cumprido, Jesus disse, né? Ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha aparecido, e agora, depois daqueles dias que ele tinha ficado ali, já ressuscitado, aparecido a muita gente, chegou a hora dele subir ao céu, dele ir com o corpo glorificado para o trono da sua glória, tá bem? Mas ao se completar, estava completando os dias, ele já ia subir, manifestou no semblante, todo mundo percebeu, estava no coração de Jesus, intrepidez, uma decisão de ir para... Ele disse, ainda tenho algo para fazer aqui. Amado, não seja preguiçoso, não seja inconstante. O que você tiver que fazer, faça. Tem gente que diz assim, está chegando o final do ano. Eu vou deixar para 2019. O que você tiver para esse ano para fazer, faça. Não fique empurrando. Porque 2019 vai mesmo recomeçar isso, vai começar aquilo, eu vou receber não sei o quê, eu vou começar depois das férias, não sei o quê. Mas faça como Jesus, tem intrepidez, tem um semblante firme, tem muita coisa para acontecer, tem muita água para passar debaixo da ponte esse ano, tem muito desígnio do Senhor para se manifestar. Amado, não empurre as coisas para frente. Jesus ia subir ao céu, nós não sabemos quanto tempo mais nós temos aqui. Então, o ano que vem está chegando, eu vou dar um beijo no meu filho. Hoje você vai dar um beijo no seu filho. Eu vou pedir perdão para minha mãe, eu vou pedir perdão. Hoje você tem que pedir perdão para sua mãe, para o seu pai. Eu vou me reconciliar com meu irmão, com a minha irmã. Hoje você tem que ser... Mas você tem que ter intrepidez, tem que querer, tem um querer forte.
Não pode deixar para amanhã, não pode deixar para a semana que vem. É hoje, é agora. Aprendemos com Jesus, intrepidez na decisão. Tem gente que sai da igreja depois de um culto desse e diz, eu vou fazer isso segunda-feira. No ponto do ônibus encontra uma parasita, uma mosca morta. Encontra lá Sambalat, Tobias e Gesem. Não faz nada. Quando passa uma semana, domingo que vem, chega aqui, senta e fala, ixi, não fiz, eu disse que eu ia fazer. Se você disse que vai fazer, você vai fazer. Se você disse que você vai falar, você vai lá, você vai acontecer, você vai pagar, você vai contratar, você vai negociar, você vai. Você tem que aprender com Jesus, intrepidez de fazer as coisas rápido. Olha, essa palavra corta por 2 lá. Tenho tanta coisa para fazer que estou empurrando. Essa semana aqui eu vou ficar maluca. Me aguardem. Eu saí igual um motor aqui dentro. Senão eu perco a autoridade, né? Isaías 57. Porque o Senhor Deus me ajuntou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Amados, tem hora que Jesus falou que no semblante ele mostrou o que ele ia fazer. O seixo, o semblante, o rosto, como um seixo fechado. E eu não serei envergonhado. Aquilo que Deus mandou você fazer, que todo mundo saiba que você vai fazer. Aliás, não é que você vai fazer, que você já saiu para fazer, já está indo. Quando alguém fala, mas onde você vai com essa cara? Realizar o que Deus mandou, tchau. Você tem que ter uma visão pessoal dada por Deus, permanecer nessa visão, bem focado, com a certeza de que a bênção de Deus já está sobre você, porque Deus não muda, Ele já te abençoou. Então, na sua vida, não há má sorte, e sim o querer e o realizar do Senhor. Portanto, seja diligente, preste atenção, não desista dos desafios da vida, pelo contrário, vença-os. Essa semana você vai vencer desafios. Mas não porque eu estou falando, porque você vai. Porque você quer ou não quer? Ó, formiga, eu te chamo de formiga, hein? Ponto 4. Quando abraçamos a visão que Deus nos dá, ninguém pode nos deter. Ninguém. Agora, tem que abraçar a visão, porque daí você não solta mais e ninguém te segura, tá? Bispa, por quê? Porque Deus faz o querer e Ele faz o realizar. Vamos lembrar de Neemias de novo. Neemias, ele tinha uma visão dada por Deus. E ele partiu para executá-la. Então, vamos ver como é que Neemias fez, porque você tem que aprender a fazer o que Deus colocou no seu coração, tá? Número 1. Neemias tinha um objetivo. Neemias 2, vamos lá ver, 4 a 6. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me. E marquei certo prazo. Então você tem que ter um objetivo e você tem que ter tempo, prazo para realizar isso. Se você fala, eu vou fazer, eu tenho um objetivo, mas você não marca tempo, isso já está na Bíblia há um tempão, mas tenho aprendido com o bispo Fernando. Vocês não têm noção do que o bispo Fernando fez comigo. Comigo, com a família, com os bispos. Ele comprou um monte de quadro de lousa. Um monte. Por onde você anda aqui no gabinete, na cozinha. Me deu, pôs do lado da cama dele. Falou que vai me dar uma para eu pôr do lado da minha cama. Aí as pessoas dizem, não, mas eu tenho ali celular. Às vezes você não vê a agenda do celular. Você vê o WhatsApp, você responde, você faz corridinho, você liga não sei o que lá tal. Ele botou uns quadros para a gente ler, sabe? Aquela coisa moda antiga. O que significa isso? Põe lá o versículo de novo, põe lá. Olha só. Quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me. Marquei certo prazo. O rei conversou com ele. Quanto tempo você vai ficar fora? Quando é que você volta? Ok, eu falei. Aí eu marquei um prazo. Se você não marca prazo, a gente não faz. A gente está
para fazer uma reunião aqui para resolver uns negócios. E a semana que vem? Ah, não deu, hoje choveu, hoje eu não consegui chegar, hoje tem que buscar o Lourenço na escola, hoje não está todo mundo, hoje o outro está no ensaio, hoje não sei o quê. Eu dou um quadro desse tamanho e escreveu. Quarta-feira, tal hora, terça-feira, tal hora, todo mundo aqui. Pensei, ficou maluco? Não ficou maluco. Mas há 3 semanas que nós resolvemos coisa que a gente não resolveu o ano inteiro. Então, se nós temos algo colocado por Deus no coração, nós temos que marcar prazo, nós temos que nos disciplinar. Não importa a idade, amados, é sempre tempo de aprender. Amém? Então, vamos lá. Número 2, estamos aprendendo com Neemias. Neemias falava com Deus continuamente. Então, ok, Deus colocou algo no meu coração e eu não falo mais com Deus, saio para realizar. Vou me machucar. Deus colocou no meu coração, saio para realizar e falo com Deus o tempo todo. Quem não ora, não tem vitória. Tá bem? Então, olha lá o que diz Neemias 1:11, que lindo. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, dá-me mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Ele orou antes de falar com o rei. A gente já sai afoito. Deus me mandou no culto, agora eu vou, a segunda-feira, ô chefe, o senhor me recebe aí, que eu tenho aqui, eu vou pedir um aumento de salário. Você não vai ter aumento. Ainda que seja um desígnio de Deus. Você tem que orar antes. Você tem que falar com Deus, você tem que ter paz, você tem que ter as estratégias, a hora, como é que você vai fazer aquilo, com quem você vai falar. E ele diz, ele termina ali o versículo 11 dizendo assim, nesse tempo eu era copeiro do rei. O que ele está dizendo para a gente? Veja quem eu era, socialmente, financeiramente. Veja quem eu era. Mas não importa. Deus colocou um desejo, um querer, uma visão no meu coração. E eu orava ao Senhor continuamente. Número 3, Neemias fazia pedidos a Deus. Na sua oração, peça coisas. Ué, para que tem um pai que fala, pedir, dar-se-vos? Tem que pedir coisas. Neemias 2:4 diz assim, disse-me o rei, que me pedes agora? Por que o rei falou isso? Que me pedes agora? Porque ele já estava pedindo várias coisas. Ele já tinha pedido a dispensa, ele já tinha pedido permissão para levar outras pessoas. E aí ele foi para o rei de novo e disse, o que você me pede agora? Então, orei ao Deus dos céus. Então ele ia lá e falava, rei, eu quero outra audiência. Só que enquanto o rei preparava a audiência para falar, o que é que você quer agora? Ele ia lá e orava para saber como é que ele ia falar com o rei, de que forma ele ia pedir o que ele tinha que pedir. Então eu quero encerrar dizendo o seguinte, tenha coragem e exerça a sua fé. Tenha a sua visão pessoal, tenha o seu alvo, pelo qual você vai batalhar em oração e com ação. Diga, em oração e com ação. Não fique, amado, apenas vivendo das histórias do passado. Ou acomodado na rotina do hoje. Tem aquela rotina. Isso é religiosidade. Isso não serve para nada, não leva ninguém a lugar algum. Caminhe para o que Deus tem para a sua vida. Mas, bispo, não é realidade. Ok, amado, não é realidade ainda. Vai se tornar realidade. Deus está lhe dando a visão. E Deus está lhe ensinando tudo a respeito dessa visão, dessa grande conquista. Então siga com confiança e fé. Por que você acha que agora Deus vai usar o final de ano inteirinho para você construir a sua visão? Te mostrar como você vai executar a visão. Quinta-feira eu vou falar de como nós vamos ser capacitados para executar a visão. Como nós vamos começar, se bem que hoje você já entendeu. Tenho que começar tendo uma visão clara. Consistente. Segundo lugar, eu tenho que orar a respeito da visão. Antes de começar, eu tenho que orar. Amém? Terceiro lugar, eu tenho que fazer o quê? Traçar. Lembre-se da história de Neemias. Neemias vai ser a nossa história. Ele foi lá com o burrinho, foi espiar lá o lugar destruído, chegou lá, nem o burro passava onde ele queria chegar, onde ele precisava chegar. Aquilo que te impedir, deixa.
Deixa. O empecilho, aquilo que é peso, vai a pé. Tem que atravessar o riacho. Arregaça as calças, amado. Atravessa o riacho. Não fica, que difícil, agora tem um riacho. Vai ser difícil, vai ter riacho, vai ter rio. Pode ser que tenha inundação, vai ter vendaval, vai ter escarnecedor, vai ter um monte de coisa. Mas aquilo que Deus te deu de visão já está pronto para se realizar. Você vai aprender todos os dias com o Senhor a chegar à sua vitória. Fique de pé aí no seu lugar. Nós vamos orar. Eu queria que viesse aqui à frente só os diáconos homens que estão disponíveis hoje no culto. Só os diáconos homens que estão disponíveis aí no culto. Por favor, nós vamos fazer uma oração, nós vamos ministrar na vida do povo de Deus, nesses minutos finais, para que você esta semana dê estes primeiros passos, identificar com clareza o propósito, o desígnio, a visão, orar a respeito disso e começar a investigar o raio de ação. O que é que você vai fazer? Esse ambiente, essa situação onde Deus vai lhe dar essa vitória, esse propósito. Cheguem bem para frente os diáconos, deixa eu contar quantos diáconos eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 diáconos. Eu quero aqui, orando pelas pessoas, entre pastores e bispos, só 12 líderes. Por favor, os bispos que estão disponíveis aqui, virados para os diáconos, 12. Por favor, um diácono de frente com cada bispo. Pastores, pastoras também, por favor. Isso. Nós temos um diácono. Nós temos um diácono para cada. Nós temos pastora, presbíteros. Se a gente tiver um. Tem mais alguém? Tem mais algum diácono? Pastor, isso. A gente tem um diácono para cada. Temos? Amém. Eu preciso então que o irmão João e o irmão David, os nossos pastores, um fique com o outro. Depois revezem. Cada um ora uma vez e o outro ampara alguém que precisar. Tá bem? Muito bem. Agora, os diáconos vão abrir, vão para o lado, depois vocês voltam. E nós vamos orar. A nossa oração hoje vai ser por aquelas pessoas que vão esta semana, não vem enganar Deus não, que depois fica pesado para você. Esta semana, identificar com clareza um propósito de vida, uma visão, que vão orar a respeito disso e vão começar a examinar o terreno que envolve essa visão e esse propósito. Nós vamos orar. Todos os bispos têm que me ouvir, porque a direção é essa. Pastores, nós vamos orar. E nós vamos pedir a Deus, rapidamente, que durante esta semana a visão seja clara da parte do Senhor, que haja tempo de oração por essa visão, esse propósito, e o começo do estudo de meio, do estudo de caso. Uma oração simples, porque é pela fé, por isso ela é eficaz. Se você quer receber essa oração, você pode sair do seu lugar e vir aqui, que um dos nossos bispos, pastores, vai orar para que isso aconteça já, essa semana, com prazo. Hoje o Senhor nos dá a ideia, a noção de prazo, tá bem? Podem as diaconisas ajudar, por favor, aqui também. Não segurem a fila, venham aqui rapidamente, deixa fluir, tá bem? Em nome de Jesus. Pai bendito, nós estamos quase encerrando a nossa reunião. E nós estamos aqui, Senhor, fazendo a nossa parte como pastores, Pai, como líderes. Nós estamos ministrando na vida do teu povo, Jesus, o começo da realização de um sonho,
o começo da realização de uma visão dada por Ti. Pai, nós estamos aqui orando para que haja, Jesus, ó Deus, um processo espiritual na vida deste povo, Jesus. Ó Deus, chega de carnalidade, Senhor, chega de lógica. Nós queremos seguir aquilo que a Bíblia ensina a seguir, Jesus. Ó Deus, esta semana nós clamamos para que o Senhor dê uma visão clara, um propósito claro de vida, Pai. Nós oramos, Jesus, para que esta semana, estas pessoas que estão vindo aqui à frente, Jesus, toda a igreja, ó Deus, que orem a respeito deste propósito e desta visão, encontre um tempo, Jesus, para se dedicar a este significado da sua vida, Jesus, a este propósito da vida, Pai. Nós oramos, Jesus, para que cada um de nós, Pai, comece a desenhar, a pesquisar, Jesus, ó Deus, a investigar, Pai, o terreno de ação que o Senhor nos coloca, Senhor. Ó Deus, esta é uma semana para nós decisiva em relação a esse sonho, a esse propósito, a este desígnio, Pai. Nós queremos agir, Pai. Oração e ação, Senhor. Oração e ação, Jesus, nós te pedimos, Pai. Deus bendito, Deus amado, Deus poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores. Tu estás, Jesus, Tu estás nos ensinando a sermos pessoas felizes, bem-sucedidas, bem resolvidas, Pai. O Senhor está nos ensinando, Jesus, como é que nós realizamos a visão do Todo-Poderoso. Pai, o Senhor nos tem ensinado, Jesus, os primeiros passos para esta grande realização. Jesus, nada será mais como está, Jesus. Nada será como antes, Jesus. Nós estamos dando valor ao que o Senhor está nos falando. Nós estamos dando significado, Senhor, às nossas vidas. Pai amado, Pai bendito, Deus de poder e graça, esta é uma semana, Senhor, que pode ser completamente diferente, Jesus. Completamente diferente, é para ser, Jesus. Ó Deus, tira a mesmice, tira, Jesus, a mediocridade da vida do teu povo, Jesus. Jesus, as coisas banais, as coisas que não servem, as coisas que não prestam. Jesus, dá discernimento a cada uma destas ovelhas, Jesus, para que coloque, Senhor, de lado, tire da sua vida, Pai, os pesos, Pai. Os pesos, Pai, aquilo que segura a vida, aquilo que impede de voar mais alto, Jesus. Que cada um seja maduro aqui, Senhor, para tirar aquilo que segura, que amarra, que prende, Jesus, que impede a realização, Pai, de um sonho, a realização de um desejo colocado por Ti no coração, meu Deus. Paizinho bendito e amado, nesta manhã, Senhor, o Senhor nos encoraja a prosseguir, o Senhor nos encoraja a continuar, o Senhor nos encoraja a recomeçar coisas, Pai. Não importa em que estado elas estejam, pode ser que estejam como os muros de Jerusalém, Jesus, derribados, destruídos, Jesus, queimados. Pode ser que alguma área da vida esteja destruída, queimada, derrubada. Pai, não importa, Jesus, se Tu levantares Neemias nesta manhã, Senhor, ó Deus, eles serão capacitados para reedificar, Senhor, para restaurar o que foi quebrado, o que foi destruído, Jesus. Nada ficará como está. Tu és Deus de reconstrução, Tu és Deus de reedificação, Tu és Deus de realização de sonhos, Tu és Deus de coisas maiores e melhores. Esta é a Tua graça, Pai, um pacto de melhores e de superiores promessas, Senhor. Nós Te pedimos, meu Deus, realiza os desejos do coração que foram colocados por Ti, Pai. Ó Deus, nós queremos pensar grande, mas começar pequeno, Jesus. Pensar grande, mas começar pequeno, Jesus. Ensina o Teu povo a começar, Jesus. Ensina o Teu povo a não desanimar, a não desistir.
Ensina o teu povo, Jesus, a não ouvir Sambalate, Tobias e Gesem, Pai. Ensina o teu povo a não se importar com críticas, com escárnio, Jesus, com palavras contrárias. Ensina o teu povo, fortalece cada vida aqui, Jesus. Fortalece o teu povo, Jesus, para realizar, Jesus, os teus grandes feitos, meu Deus. Fortalece o teu povo, Jesus. Fortalece a tua igreja, meu Deus. Fortalece, Pai, cada marido, cada esposa, cada pai, cada mãe. Fortalece cada filho, cada jovem, cada criança. Jesus, coloca desejos lícitos nos nossos corações. Desejos lícitos nos nossos corações, Jesus. Oh Deus, Tu és o Deus que coloca o querer e realizas, Tu fazes o efetuar, Jesus. Deus bendito, Deus amoroso, Deus de graça, Deus de poder. Paizinho, Paizinho, Abba Pai, esta é uma manhã de decisão, esta é uma manhã, Senhor, de abertura de coração e de mente, Jesus, para irmos além, Pai. Amplie os horizontes da Tua igreja, amplie os horizontes das famílias aqui representadas, amplia, Jesus, amplia os voos, Pai. Oh Jesus, dá-nos voos mais altos, fortalece as asas do Teu povo para voar, Jesus. Fortalece-nos, Pai, as emoções, os pensamentos, as nossas estruturas físicas, nos fortalece. É grande o que Tu tens para nós, Jesus. É tremendo o que vem pela frente, Jesus. O que está preparado, Pai, é infinitamente mais e maior do que nós pedimos, do que nós pensamos, Pai. Ensina-nos a orar, Pai. Ensina-nos a pedir, Jesus. Antes de falarmos, antes de irmos a algum lugar, ensina-nos a orar, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Vamos começar a louvar a Deus para encerrar a nossa reunião. Aleluia, Senhor. Bispo Rai. Se prepare para esta semana. As coisas vão começar a serem desenhadas por Deus na nossa vida. Nós vamos começar a entender a visão do Todo-Poderoso. A nossa visão, a visão de Deus para nós. Esta é uma semana de oração, de força, de clareza, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós oramos a Ti, Senhor, nesse momento, colocando diante de Ti, ó Deus, os propósitos, os planos, ó Deus, a visão que Tu colocaste no coração de cada irmão, Jesus, presente nesse santuário, e também aqueles que nos acompanham através da internet. Nós, no Teu nome que é santo, Pai, declaramos que essa visão se manifestará para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. E que o sucesso ocorrerá, ó Pai, porque Tu estás nesse plano, Tu estás nessa visão. Nós nos despedimos, ó Pai, declarando que o Teu amor, o amor de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que creem e recebem essa palavra em seu coração, digam amém.